Olá, meus queridos alunos, estamos de volta, retomando essa aula super especial com a doutora Iete Melo, psicóloga, que está deixando essa aula ainda mais brilhante, mais importante, né? Aumentando nosso conhecimento, falando sobre preconceito velado, trazendo a importância que nós devemos ressaltar a cada mês sobre a importância da inclusão, sobre a preocupação com o próximo. E hoje, turma, além da doutora Iete Melo, que é uma convidada super especial, sempre aqui nos estúdios do Canal Educação, né, doutora Iete? Você já sabe, já tem carteirinha. Hoje, nos estúdios, nós temos a nossa mãe, né? A minha mãe hoje está aqui, que eu estou transbordando de alegria. Muito obrigada, minha mãe. Vem aqui, deixa eu lhe apresentar para os nossos alunos, diretamente de Esperantina, viu, pessoal? Minha mãe, professora lá em Esperantina. Ana Queiroz, seja bem-vinda, viu, mãe? Que bom que você está aqui. Meu povo, vocês não imaginam como eu estou feliz de ver aqui a performance dessa criaturinha que eu coloquei no mundo e que gosta muito do que faz, como eu, também professorinha. E uma honra estar também aqui com a doutora Liege, que eu conheci hoje, mas estou encantada com o saber, com o transmitir que ela está fazendo aqui para vocês hoje. O assunto muito importante e eu estou aqui observando e prestando atenção em tudo que ela fala, elas duas, é claro. E uma coisa me chamou a atenção, eu quis tirar uma dúvida e com isso também, quem sabe vocês todos por aí fazem a mesma coisa, estão pensando como eu. Muitas pessoas realmente com têm as necessidades, são especiais, não são iguais na forma de viver completamente. Me perdi aqui um pouco. Com as suas diferenças de locomoção ou de audição. E a gente que trabalha com a educação, a gente percebe muito isso, vê muito isso em nosso meio. E, e também por onde eu ando, nas repartições, onde eu, no, nas, no, nas lojas, nos comércios. Me desculpem aqui eu estou um pouco nervosa, porque eu disse para elas que eu não tenho coragem de dar uma aula desse jeito. E elas me obrigaram a vir aqui para mim fazer a minha pergunta. E essa pergunta eu queria saber o porquê, o que, que acontece, que ainda hoje as pessoas não contratam pessoas que são muito produtivas e muitas vezes necessárias no trabalho e ainda não estão inclusas. E isso me deixa triste, porque são muitas pessoas capazes que eu conheço e que vocês também conhecem, que poderiam estar aí no mercado de trabalho e nós não estamos vendo nesse momento. Assim, obrigado pela pergunta. É muito bom sempre estar aqui com vocês, né? Tendo a oportunidade de falar sobre as coisas que a gente acredita, mas também que a gente trabalha. Então, assim, essa é uma pergunta que eu vou responder com toda a felicidade do mundo. Eu atuo em dois segmentos muito distintos e muito específicos, que um é nas organizações, eu sou psicóloga organizacional e do trabalho, e a minha outra atuação é clínica, mais voltada para os problemas de ordem do relacionamento alimentar, certo? Então, assim, eu convido a senhora a dar uma voltinha no grupo que eu trabalho, o Grupo Geraldo Oliveira, né? Ou Pax União. E é com toda a felicidade do meu coração que eu lhe digo, a senhora vai encontrar pessoas muito diferentes dentro do meu grupo. Por quê? Porque hoje, na minha atuação como psicóloga organizacional de diversidade e inclusão, eu não contrato perfis, eu contrato pessoas. E eu levo em consideração no meu plano, né, no escopo de recrutamento, no meu projeto, no meu business plan de recrutamento e seleção, o que eu levo em consideração são habilidades
técnicas e comportamentais também, né? Porque não adianta dizer que a gente não leva comportamento em consideração, porque não é verdade, né? A maneira como você se apresenta, ela vai fazer diferença, não é futilidade, mas é porque você tem que estar aberto para as necessidades que o seu negócio exige, né? Então, assim, não adianta falar sobre algo que a gente acredita, né? E não mostrar como é, e não explicar também como é que a gente viabiliza para que isso aconteça, como é que a gente implementa para que isso aconteça. Então, assim, hoje, no meu dia a dia, na minha rotina de trabalho, né? Com a área de negócios no ramo empresarial, né, na iniciativa privada, eu não contrato perfis, eu contrato habilidades técnicas e competências comportamentais. Para mim não faz diferença se o seu cabelo é cacheado, se ele é alisado, se você é da Noruega, se você é brasileiro, se você é não binário, se você nasceu como gênero feminino e optou e se identifica com o gênero masculino, e isso para a gente, lá no Grupo Geraldo Oliveira, não faz diferença nenhuma. O que é que vai fazer diferença? O seu comportamento e as suas habilidades técnicas. Até porque as funções dentro das organizações, elas precisam apenas da sua capacidade técnica. Mas como você vai estar num ambiente em que você precisa viver em relação, mas principalmente também ter muita empatia para atender o cliente interno, que é o nosso principal cliente, e o cliente externo, eu preciso que você tenha habilidades comportamentais, que você tenha a sua comunicação seja positiva, que você tenha empatia, até porque lá nós somos todos diferentes. E uma outra coisa que eu aproveito ainda a oportunidade para falar e para trazer aqui para vocês é que, assim, quando a gente tem algum problema muito complexo, né? E isso a literatura da administração vem falando há muito tempo, a gente usa duas técnicas que trazem muito essa questão de como a diversidade ela é positiva, que a gente pode ver no design thinking e pode ver também no brainstorm, porque a gente traz pessoas de pensamentos completamente diferentes, que não necessariamente são daquela área que está demandando o problema, coloca junto numa sala ou numa mesa de trabalho, cada um vai dando a ideia para solucionar o problema, e aí a gente chega à melhor solução possível. Então, assim, se dentro da iniciativa privada isso funciona, por que que na minha vida como pessoa isso não vai funcionar? Se no meu trabalho, né? Se lá onde eu tenho eu dou expediente, tenho a minha carteira assinada, lá onde eu sou seletista, ou onde eu presto serviço, eu consigo conviver com todo mundo. Por que que no meu dia a dia eu não consigo conviver? Não é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? E aí eu vou passar a palavra agora para a professora, né? Eu falo muito, me empolgo demais com o assunto. Se deixar, eu vou ficar aqui 3 dias. Tem nada não, a gente fica, viu, doutora Iete? É bom demais lhe ouvir. Muito obrigada. Respondido, muito bem respondido, viu? E depois a gente vai lá fazer uma visita para. Mas eu sei que lá é superação total, porque você está lá, fazendo eles crescerem lá. Então, turma, dia 21 de setembro, né, o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. E se essa causa nobre é chamada de luta, é porque precisa realmente que as pessoas batalhem por ela, com responsabilidade social, respeito às diferenças e atitude. Podemos criar um mundo mais justo e mostrar de uma vez por todas que temos muito mais semelhanças do que diferenças, né? Tudo que a doutora Iete falou. Mas se a gente sabe que nós temos muito mais semelhanças do que diferenças, por que que a gente ainda tem preconceito? Eu tenho preconceito? Vocês têm preconceito? E aonde está o preconceito de vocês? Será que o preconceito de vocês ainda está velado? E o que é o preconceito velado? O preconceito velado ainda é preconceito, né, doutora Iete? É sim. O preconceito velado é aquela coisa assim que é
eu não deveria usar essa palavra, mas até peço permissão. Preconceito velado é aquela coisa nojenta, sabe? Aquela coisa que é um horror, que não serve para nada, que não faz sentido na vida de ninguém, nem na sua, nem na minha, nem na de ninguém, mas que a gente precisa estar se observando, porque como a gente vem de uma cultura patriarcal, feudalista, e passamos por toda essa evolução como civilização, escravidão, relações de poder e o machismo, a gente tem muito isso inerente, né? Isso está fazendo muito parte de quem nós somos, né? De como nós ainda estamos e de como e dando sinais de que nós precisamos mudar, de que nós precisamos melhorar, principalmente, especialmente depois de toda essa situação de pandemia que colocou todo mundo no mesmo barco. E tem alguns que usam, mas uns estavam no iate, outros estavam no barquinho. Não, gente, todo mundo estava no mesmo barco. E como todos estavam no mesmo barco, e também como a doença, né, a contaminação, ela começou, digamos assim, na pirâmide, né, de cima para baixo. Então, é um caso a se pensar. E se eu estou aqui, né, numa classe social com um poder aquisitivo um pouco menor, não que classe social faça diferença, mas distingue os poderes aquisitivos, né? A gente é classificado de acordo com o nosso poder de compra, que também é um erro e eu acredito que daqui a um tempo vai evoluir em relação a isso. Mas se a gente é classificado dessa forma, e eu já passo tanto perrengue, eu já passo tanta dificuldade, é tudo muito complicado, é difícil ter acesso à saúde, é difícil ter acesso à educação, é difícil ter acesso a transporte de qualidade, tudo é mais complicado quando a gente tá precisando de dinheiro. Por que que eu vou espezinhar aquela pessoa que é diferente de mim ou que não acredita nas mesmas coisas que eu? Faz sentido, gente? Eu repeti muito isso, né? Se faz sentido, mas é porque é uma reflexão que eu quero que você inclua no seu dia a dia, sabe? E se tratando de preconceito, quando a gente pensa assim, eu não tenho preconceito com gays, eu não tenho preconceito com pessoas de pele preta, eu só não quero perto de mim. Mas eu não faço mal para ninguém, faz sim. Só de se sentir assim, só de repulsar esse relacionamento, só de não querer estar perto, você está fazendo mal sim, você está fazendo muito mal. Porque o seu olhar, a sua expressão corporal, ela vai dizer e vai demonstrar que você está fazendo isso. Que você se sente desconfortável na presença daquele diferente, né? E como você se sente desconfortável, esse desconforto seu, ele perpassa, ele ultrapassa você e afeta o outro, e é muito destrutivo. A gente estuda muito, né, o processo de adoecimento do psiquismo a partir da depressão, que hoje ela é uma das causas mais incapacitantes que existe no mundo. E como a gente estuda muito esse processo de adoecimento psíquico, que é a depressão, a gente vê muito nítido e muito claro como as pessoas que chegam a cometer o suicídio, como elas se sentiam desvalorizadas, desmerecidas, né? E menor avaliadas pelas pessoas com quem elas convivem. Mas é muito cruel você estar culpando as pessoas por um processo de adoecimento, mas é porque esse processo de adoecimento, ele é muito abrangente, é muito complexo. Eu tenho a tendência ao adoecimento
eu não fui capaz de identificar nem de pedir ajuda. E, ao mesmo tempo, eu estou sofrendo uma agressão desnecessária de pessoas que muitas vezes nem me conhecem, que não sabem o que é que eu estou passando, que não sabem qual é a minha história de vida, que muitas vezes não compreendem que é um processo de adoecimento e potencializam o meu mal-estar, né? E assim, independente de quem você esteja, de com que você se relacione, você também é responsável pelo meio ao qual você está inserido, né? Se você faz parte, se lá na sua empresa, tem o fulano é esquisito, o fulano é assim, cada vez que eu repito isso para mim mesmo, eu estou reforçando, né? A discriminação àquele que é diferente de mim, ou aquele que muitas vezes está diferente porque precisa de um socorro. Outra coisa que não faz sentido também é uma questão de você achar que um indivíduo, por ser do gênero feminino, ele pode ser tocado, ele pode ser aviltado, ele deixa de ter a individualidade dele. E isso também é muito marcante e muito presente nas pessoas que agem preconceituosamente, né? É um ponto que a gente precisa pensar muito e levar muito em consideração. Tem uma grande diferença entre preconceito e discriminação, né? E é muito legal se vocês puderem dar um Google, né? E entenderem exatamente o que é preconceito ao pé da letra e entenderem exatamente o que é a discriminação. Para dar um exemplo, vamos dizer que o preconceito, né, são os pinos amarelos. O preconceito, ele pode ser velado, ele pode ser aquela coisa assim, eu sinto, mas eu não falo. Aqui todo mundo é do partido tal, eu sou do o partido Y, eu não concordo com nada disso, eu quero mesmo é que todo mundo morra, só importa eu, mas eu não falo nada, que é o que a gente está chamando de preconceito velado. E a discriminação, a gente vai entender como esse pinozinho vermelho, né, professora? Que é quando eu excluo. Se eu excluo, se eu não quero perto, se eu não gosto, eu estou discriminando, né? A partir desse prisma, né? Você tem que ficar bem atento, né, para ver se com seus atos, com as suas reações emocionais ou até mesmo com a sua expressão corporal, se você não está praticando esse tipo de discriminação, né? Se você não está separando o joio do trigo. Separar o joio do trigo hoje não é mais legal. E a gente sabe que é ofensivo, que é agressivo, e mais principalmente, gente, é muito destrutivo. Hoje eu vi um dado da CVV que a cada 40 minutos um ser humano desiste de viver. Alguém desiste de viver a cada 40 minutos porque acha que não tem solução, que não vai conseguir ter uma resposta, que não vai conseguir melhorar. E qual é a nossa responsabilidade em relação a isso? Será que a gente está totalmente isento a isso? Isso, na maior parte das vezes, não tem a ver com preguiça, com religião, ou falta de religião, ou coragem, ou falta de coragem. Tem aquele nosso amigo que sorri muito, que é muito brincalhão, mas aquilo ali, às vezes, é só uma carapuça. Tem um livro que é o Diário de um Palhaço, né? Que até no filme do Batman, que tem o Coringa, né? Na biografia do Coringa, foi abordado muito esse assunto, que aquele sorriso dele era para disfarçar todas as dores que ele passava. E quando ele conta a parte da infância dele, a gente vê todos os absurdos que ele sofreu. E para ele não chorar, fizeram aquilo no rosto dele. Para ele estar sempre, para ele nunca mais chorar, estar sempre sorrindo.
E muitas pessoas lançam mão disso, como é, por exemplo, a maquiagem, como é o batom, como são as nossas roupas. Às vezes a gente se veste, a gente se maqueia, arruma o cabelo, e aquilo tudo ali faz parte da armadura que a gente está vivendo, que a gente está usando para se defender desse mundo que é tão agressivo. E é uma agressividade tão desnecessária que não faz sentido, porque o que eu sinto, por quem eu me apaixono, com quem eu faço sexo, isso não vai prejudicar a tua vida em nada. Por que você vai sofrer por isso? Por que você vai se importar por isso? A minha religião é minha. Por que que você vai se desgastar? Porque eu tenho uma religião diferente da sua. Não é curioso, professora? O que que você acha disso? Agora eu vou querer saber a sua, sua opinião sobre isso. Muitas vezes a nossa vida, feita de escolhas, e que fragilizados ou vulneráveis, a gente não tem segurança daquilo que realmente quer, daquilo que realmente faz bem para você, e você abre o espaço para que outra pessoa fique decidindo. E às vezes você nem abriu o espaço, mas tem aquela pessoa que acha que tem o poder de decisão sobre a sua vida. Então, acho que isso acaba prejudicando. E não é que você seja fraco, mas eu acho que você precisa ser mais forte, porque forte nós somos, né? Somos resistentes. A gente precisa reconhecer essa força que nós temos em algum lugar dentro da gente, só basta procurar. Então, assim, qual é a diferença entre biscoito e bolacha? O meu eu sei. O seu não? O meu não. O meu eu sei. O seu não. Então, assim, não faz sentido. Coisas que não faz sentido. Não tem diferença. Não tem diferença. Então, assim, o preconceito é a opinião pré-estabelecida, né? Eu já coloquei na minha cabeça que loirinha de cabelo curto é antipática, então, patricinha, fútil, muitas vezes fútil. Então ninguém vai mudar, mas eu sou assim. Não, você está assim, porque nós estamos sempre, né? Nós somos uma espécie que está sempre em evolução e a única delas que é capaz de pensar, de refletir e de raciocinar sobre as decisões. É verdade. Isso é uma ideia antecipada sobre algo ou alguém. Lá no meu trabalho eu brinco muito que assim, quando eu vou fazer triagem de currículo, eu não quero os que têm fotografia. É uma coisa que eu já faço, assim, não, os que têm foto não manda para mim. Por quê? Porque eu não quero ter um primeiro impacto. Eu não quero causar ao meu cérebro uma primeira impressão. E assim, muitas pessoas me pedem dicas como fazer um currículo. Eu coloque uma foto que você está com cara de legal. Então, assim, brincadeiras à parte, né? O conceito de discriminação, ela é uma ação ou efeito de separar, negando os direitos de outras pessoas, que é exatamente aquilo que a gente demonstrou lá na imagem dos pinos, né? A gente separa, segrega, né? E eu até usei o exemplo de separar o joio do trigo. O racismo, né, é a ideia que defende a existência de hierarquia entre grupos humanos baseados na etnicidade. Pelo amor de Deus, minha gente. O racismo, se o preconceito não faz sentido de jeito nenhum, avaliem o racismo. Gente, o que que a cor da pele vai dizer sobre o comportamento, o temperamento, o caráter ou a personalidade de alguém? Nada, né? E numa população miscigenada como nós somos, doutora, não tem como eu não dizer que eu fico com vergonha às vezes, né? Porque eu sou neta de índio. E você olha pra mim, índio? Como assim, né? Eu, às vezes fico até com vergonha de dizer e de sofrer. Não, mas você não é. Mas sim, né? Eu sou neta do pajé lá da tribo. E aí o pessoal fica brincando, mas a cor, ela tá dentro da gente também, não é? Não é a pele que vai te diferenciar. A nossa ancestralidade.
Nós somos misturados. Nós somos ancestralizados. Nós somos misturados, né? E tá na nossa ancestralidade também, né? Então, o racismo, é uma prática que, no Brasil, ela está extremamente estruturada, né? E partiu lá dos primórdios, né? Da colonização, e pelo tempo já poderia ter se extinguido, né? Porque ser diferente não é um problema, o problema é ser tratado de forma diferente, né? O problema é você discriminar. E aí a gente te convida, né, nesse slide lindo da professora, diga não à discriminação, faça isso uma prática diária na sua vida. Ah, eu vou ser militante? Não precisa ser militante, não. Cuidando só do seu comportamento, tá tudo bem, né, professora? Inclusive, é nosso slide, inclusive, viu? Nosso slide. Tá certo. Inclusive, gente, nós somos todos participantes do processo de inclusão. Nós estamos sempre tentando se incluir e sendo inclusos na nossa vida, né, doutora Iete? Gente, para que coisa melhor do que trocar experiência? Para que coisa melhor do que trocar experiência? E, assim, trabalhando na clínica dos transtornos alimentares, né? Eu cresço tanto como pessoa e, assim, da minha própria família, né? Que são as pessoas que mais importam para mim. Eu escuto muito como eu tenho mudado nesses últimos anos, né? Como eu mudei, como eu me transformei. E eu mudei e eu me transformei a partir de histórias de outras pessoas. Porque a experiência do outro, ela é muito válida para servir de aprendizado para a gente. Por isso que coaching faz tanto sucesso. Não é só porque ele dá aquele input positivo, ou porque ele está sempre animado, ou porque ele é muito energético na fala dele, não. Não, é porque ele fala das experiências positivas dele, né? E nada é tão verdadeiro quanto as trocas humanas, gente. Nada é tão curativo quanto trocas humanas. E o contrário também é muito destrutivo, né? E sendo assim, a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade é crime. Precisamos fazer uma lei para transformar, para criminalizar esse tipo de atitude, porque a gente é muito mal comportado, a gente não sabe se comportar, né? E as penas previstas, elas podem chegar até 5 anos de reclusão. A intolerância, o racismo, a ignorância, o fascismo, o ódio, a xenofobia, a LGBTQIA+, fobia, não sei se pronunciar a sigla corretamente, né, que ela acabou de ser atualizada, né? São alguns tipos de preconceitos que mesmo num país miscigenado como o Brasil a gente ainda vive, que é o racial, sexual, social, preconceito em relação à religião, preconceito em relação à mulher, em relação aos deficientes, preconceito em relação aos idosos e o bullying, né? Então, a classificação, né? Se você parar para prestar atenção nesse slide, você vai ver que os azuis, eles são azuis. Ok, tudo bem o azul ser azul, né? Quando você vai falar de preconceito, os azuis são ruins. Não necessariamente os azuis precisam ser ruins, porque eles são azuis. Quando a gente pensa em discriminação, os azuis são ruins e a gente se afasta dos azuis. A gente não quer os azuis perto. Já na intolerância, a gente se separa e se exclui e vira um grupo. Por quê? Porque os azuis são ruins. A gente não tolera estar perto deles, né? E isso é muito perigoso, né? Você vê que é uma doença que ela também vem evoluindo. Ela passou pela fase de classificação, de preconceito, discriminação e chegou ao ponto da intolerância, que é onde se dá passagem ao ato violento,
Não que o olhar não seja violento, né? Existe discriminação em vagas de emprego, mas graças a Deus não é a minha realidade, porque como eu expliquei para vocês no começo, né? Eu trabalho hoje a partir de técnicas e comportamento. Eu não classifico mais gênero ou perfil, né? Eu contrato pessoas, né? A partir das qualificações técnicas e do comportamento que eu preciso para que ela desempenhe aquela tarefa. E aí eu vou passar a palavra aqui à professora, que ela quer acrescentar aqui. É claro, aí vem a pergunta, né, doutora? A gente fala de discriminação em vagas de emprego e aqui o desenho vem bem para homem e mulher. Porque muitas vezes a gente também tenta se auto minimizar, como é que fala? A gente tenta Você internaliza o sentimento de menos-valia. isso, de menos-valia. Mas nesses casos, não só o sexo masculino e o sexo feminino, mas entra também o ponto da idade, aquele que é mais jovem, aquele que é mais velho, né? Aquele que tem mais experiência, aquele que se preparou mais tempo para começar a entrar no mercado de trabalho, aquele que já está trabalhando e aquele que está estudando para poder entrar no mercado de trabalho. Tudo isso entra nesse processo de discriminação? Assim, na verdade, nós estamos num processo evolutivo. Nós estamos em um processo evolutivo. E assim, o que é que eu quero lhe dizer com isso? Que hoje no Brasil, né, as relações de trabalho, elas são regulamentadas pelo Ministério do Trabalho e da Economia. E aqui não é levantando bandeira política. E uma coisa muito, muito legal que aconteceu foi o evento do E-Social. Que assim como, por exemplo, o sistema fiscal, tributário, né? Hoje, toda vez que você contrata, que você registra um empregado, o Ministério do Trabalho imediatamente já tem essa informação, né? Tá tudo muito automatizado. E foram criados a partir desse programa, desse novo modelo de contratação, né, de gestão de recursos humanos, de normalização das relações de trabalho, foram implementadas novas leis muito modernas, muito necessárias, né? Que elas vão priorizar saúde e segurança no ambiente de trabalho, plano de cargos, salários e encarreiramento, né? Não existe, assim, dentro dessa perspectiva, deixa de existir aquela questão de diferença salarial por gênero. Aí, dentro dessa normatização, nós podemos classificar os cargos a partir de uma senioridade, que o que é? A experiência, os conhecimentos técnicos e a experiência que a pessoa tem executando aquela função, né? E não mais, é pela idade, é pelo gênero, não é mais assim. Dentro da minha realidade hoje, eu tenho uma evolução dentro do mesmo cargo, né? O meu colaborador hoje, ele pode evoluir até cinco níveis salariais. E isso não tem nada a ver com gênero, preferência sexual, qual é a religião, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o investimento que ele faz na qualificação técnica dele, no destaque profissional que ele procura, e assim, e não é violento, fazendo com que eles vão se matar para chegar até aquele nível salarial ou alcançar aquela meta. Não é assim. Mas é um processo muito novo, muito atual, é uma mudança de cultura e que, assim, vem acontecendo a passos lentos, mas está acontecendo e nos dá também uma grande perspectiva de que as coisas mudam, sim, mudam para muito melhor, não é para melhor não, né? E aí tem uma frase, né, que é interessante que vocês reflitam sobre ela, que é: o que a escola inicia a denunciar chamando de bullying não é nada mais do que o velho preconceito e discriminação, certo?
discriminação e exclusão dos nossos outros, porque ainda não aprendemos que eles não são desiguais, são apenas diferentes. Quem falou isso foi a Ana Célia da Silva no livro Destruindo a Discriminação do Negro, no livro didático. Então, assim, as pessoas têm um hábito de falar muito, antigamente, né, existia muito bullying, não se fazia nada e não aconteceu nada comigo. A geração que está cometendo suicídio, a cada 40 minutos uma pessoa comete suicídio hoje, é a geração que sofreu bullying e ninguém fazia nada, né? Então, assim, vamos estar atentos à maneira como nós nos relacionamos com o mundo, com os outros. E vamos ver também se a gente não está fazendo os outros de nosso espelho, projetando neles as nossas frustrações, aquilo que a gente gostaria de ser e não tem coragem de ser, né? Esse é o convite que eu quero deixar para vocês, para a gente finalizar esse nosso momento, que é: tire um tempo para você. Tire todo dia 5 minutinhos para você e preste atenção nos seus últimos atos. Veja se de alguma forma você está contribuindo, né, para que essas pessoas, para que essas pessoas tenham um processo de sofrimento maior, né? E aí eu vou passar a palavra, obrigada, vou passar a palavra aqui para a professora Laureana. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu não vou deixar você ir embora, que foi que eu disse. Ô, doutora Iete, e só para a gente finalizar, essa imagem de pré-julgamento e julgamento, né? Que eu falo muito com meu filho, e eu tento falar muito para mim também, né? Que quando você aponta um dedo para outra pessoa, você está apontando 3 para você, porque você não está olhando os seus atos, suas atitudes, né? Porque muitas vezes a gente repara no erro do outro, a gente repara no erro do colega, no erro da nossa mãe, dentro de casa, do nosso pai, do nosso irmão. Mas os seus 3 erros aqui, ó, apontados para você, você prestou atenção? Né? Então, é uma forma de fazer você crescer e pensar mais no que você tem que fazer para mudar a realidade, o mundo que você vive, as relações que você compartilha. Então, gente, fica aqui a minha mensagem também para vocês. O meu muitíssimo obrigada, doutora Iete Melo, por mais essa fonte de água jorrante, né, de conhecimento que você promove para a gente aqui no Canal Educação, para os nossos alunos. E as portas estão sempre abertas, você sabe, né? A sua carteirinha já está aqui, ó, cheia de carimbo. Muito obrigada, doutora Iete. Muito obrigada também aos nossos alunos, nosso coordenador aqui do Canal Educação, professor Jair, professora Miriam, nosso diretor técnico. Muito obrigada também pela oportunidade. E um grande abraço para vocês, doutora. Fique à vontade. Eu quero só deixar o meu Instagram, que aí se vocês tiverem dúvidas, quiserem mandar alguma situação que vocês acham que de alguma forma eu possa contribuir com vocês, é @_Iete_Melo. Manda um direct lá, eu posso demorar um pouquinho a responder, mas eu sempre respondo. Eu adoro essa troca que eu tenho aqui com vocês. Eu acho muito positivo falar sobre coisas necessárias, sobre coisas importantes. E eu acredito muito, né, no poder da conversa, no poder da palavra, né? O Freud já dizia, né, que nada é mais curativo do que poucas palavras boas. Então, assim, vamos trocar essas palavras. Se eu puder ajudar de alguma maneira, eu quero fazer isso por vocês, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima, galera. Muito obrigada, doutora Iete. Mais uma vez. Até a próxima, turma. Tchau, tchau.